Reencarnei numa cidade de porte médio. Meus pais trabalhavam como empregados numa residência, numa casa grande e bonita. Tive 8 irmãos, eu era a sexta. Os patrões de meus pais, um casal, tinham 3 filhos, ele era comerciante. Eu morava num bairro de trabalhadores, a casa era modesta, mas boa, e todos lá em casa, com 13 anos, começavam a trabalhar. Casávamos normalmente entre 16 e 20 anos. Era meninote e às vezes ia com a mamãe ao trabalho e ajudava na sua tarefa. Admirava a casa dos patrões de meus pais. Era grande, a comida, farta, e as roupas, bonitas. Quis ser rica e determinei que ia ser. Na adolescência, queria ir sempre com a mamãe ao trabalho dela. Primeiro foquei meu interesse nos 2 filhos do casal, porém eles me ignoravam, um estava noivo e o outro tinha namorada. Continuei indo e prestava atenção em como a senhora agia, as visitas que eles recebiam, e, em casa, eu os imitava. Ignorei meus pretendentes, não iria me casar com pobre. Estava com 17 anos quando a senhora, a patroa de meus pais, desencarnou. Então foquei no viúvo. Ele era um homem diferente, tomava banho raramente, tinha manias e correspondeu ao meu interesse. Conquistei-o, mas deixei claro que tinha de casar. 8 meses depois, casamo-nos. Os filhos dele me rejeitaram. Foi 2 anos depois que casara que percebi que meu marido não era tão rico como eu pensava. A esposa dele fora rica e ela deixara sua fortuna para os 3 filhos. Ele possuía a casa em que morávamos, uma outra, que alugava, e precisava trabalhar. Eu, assim que casei, peguei para mim as roupas da primeira esposa dele, consertei-as e passei a usá-las. Vendi, para ajudar meus pais e irmãos, alguns objetos, quadros da casa. Não tive filhos, não os queria. Passando falta das coisas, descobri como negociar, e pessoas. Ia disfarçada à periferia da cidade e lá comprava filhos de prostitutas, de pobres, afirmava para eles que as crianças seriam adotadas por casais ricos e as revendia. Sempre comprava, nunca as roubei. Quem comprava as crianças de mim era um negociante, que as revendia, de fato, sabia que algumas seriam adotadas, outras saíam do país e não sabia o que acontecia com elas. O fato era que comprava e pais vendiam, eles o faziam pela necessidade, principalmente mães solteiras, que pensavam que, adotadas, estariam melhores. Com isso, pude viver no luxo e na ociosidade e ajudava minha família. Meu marido não me amou, penso que ele não amava ninguém, e eu passei a desprezá-lo. Ele, mesmo velho, trabalhava, negociava mercadorias e, com minha sugestão, passou a fazer o fuga de pessoas perseguidas da Inquisição. Exploramos os perseguidos. Foi um negócio rentável, larguei de negociar crianças. Tornamos a ficar ricos. Meu marido desencanou, os filhos dele me expulsaram da casa. Do meu marido, não recebi nada, porém, há tempos, vinha adquirindo objetos e propriedades, era rica. Parei com as atividades com a desencarnação do meu esposo e mudei para uma casa pequena, perto de 2 irmãos, e fiquei sozinha. Tinha pesadelos e muitos deles com crianças. A velhice me fez refletir e concluí que não deveria ter feito o que fiz. Pensava muito no que teria acontecido com aquelas crianças que comprava e revendia com muito lucro. Porque explorava as pessoas perseguidas. O que havia feito de bom? Somente ajudar a minha família financeiramente. Triste, sozinha, desencarnei muito doente. Sofri por anos no umbral e, comigo, sofrendo também, mas me perseguindo e me torturando, pais que não me perdoaram. Maldosa. Cruel. Enganou-nos. Pelos seus crimes, merece estar presa. Está agora aqui, mas será presa quando reencarnar, escutava muito deles, os que me perseguiam. Vocês venderam seus filhos, defendia-me.
pensando que seriam adotados por famílias sem filhos e não para serem escravos. Merece, pelas suas maldades, ficar presa. Ficará com certeza. Ouvi muito isso e ficou gravado em minha mente. Ficará presa quando vestir de novo um corpo carnal. Nunca. Não irei fazer nada de errado para ficar presa, pensava determinada. Gravei isto no meu íntimo, no meu espírito. Nada faria de errado para ser presa. Cansei de sofrer, arrependi-me, o remorso me doía tanto quanto a tortura. Aqueles que me castigavam foram aos poucos sumindo. Lembrei que Deus sempre nos perdoa quando nos arrependamos e pedir perdão. Fiz isso com sinceridade. Realmente, se voltasse ao passado, não faria o que fiz, não depois de sofrer, porém, se não tivesse sofrido, faria ou não? A lição pela dor necessita ser assimilada, fazer parte de nossa vida. Minha mãe e um socorrista me socorreram, me levaram para um posto de socorro, onde, lentamente, me recuperei. Recordar dessa encarnação foi, para mim, de muita importância. Entristeci-me, porém senti muita gratidão e necessidade de amar. Vim a saber que muitas dessas crianças que vendia foram adotadas, outras, como os pais me acusaram, foram ser escravas. Os meninos para trabalhar, começavam normalmente com 7 anos, recebiam poucos alimentos e desencarnavam jovens, em média com 20 anos. As meninas para serem escravas sexuais. Chorei muito de arrependimento. Arrepender-se, pedir perdão, é com certeza o primeiro passo e é muito importante, porém há o resgate, o pagamento da dívida contraída. Quando terminei de lembrar, enxuguei o rosto e exclamei sentida. Penso que ainda tenho de reparar. Agora, fazendo bem, a orientadora me incentivou. Com certeza eu parcelei o pagamento da minha dívida. Nas minhas outras 2 encarnações, não cometi erros e penso que quitei algumas delas. Como estará meu débito? Preocupei-me. O amor anula pecados. O amor ilumina as trevas. O amor nos dá esperança. Ame, Lauricéia, e então não terá débitos. Foi com muita emoção que contei para os meus amigos do que recordara. Ficamos anos no plano espiritual trabalhando, estudando e nos preparando para retornar ao plano físico para uma nova oportunidade, um outro recomeço. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Novamente juntos. Numa cidade charmosa, de porte médio, vamos encontrar Tobias, meninote, jogando futebol, disputava a bola quando Ana, menina faceira, passou, ele olhou e perdeu a jogada. Tobias. Preste atenção, ralhou um colega. O menino sorriu e acompanhou a menina com os olhos. Tobias e Ana moravam no mesmo bairro, estudavam na mesma escola, ele estava um ano na frente nos estudos. Estavam sempre se vendo. Para Tobias, Ana era a menina mais linda do mundo. A garota também gostava de Tobias, falava a todos que ele era o namorado dela. Das brincadeiras de criança, em que se olhavam, às vezes conversavam e diziam ser namorados, chegaram à adolescência e confirmaram o namoro. Sempre que possível, estavam juntos. Com 14 anos Tobias terminou estudo naquela escola e parou de estudar. Ele já trabalhava numa oficina mecânica algumas horas por dia, então passou a trabalhar em tempo integral e aprendeu rápido, tornando-se um bom mecânico. Ana também ajudava a mãe e, quando terminou seu estudo, foi trabalhar com uma costureira famosa que tinha várias funcionárias. Os dois combinavam muito e passaram a namorar firme, apesar da pouca idade. Para Tobias, não existia outra pessoa, sentia amar Ana para todo sempre, era o que costumava falar. Ana também amava Tobias e, só de pensar em ficar sem ele, chorava.
O amor permaneceu, continuou forte. Ana, desde garota, era sensitiva. Quando começou a falar que via espíritos, seus pais, preocupados, a levaram para benzer, e o Senhor, o benzedor, explicou a eles que, para Ana, o melhor era ir a um centro espírita. Os pais de Ana foram e levaram a menina, foram bem recebidos, orientados, e Ana melhorou. Passaram a levar a filha, que cresceu frequentando o centro espírita. Quando aprendeu a ler, lia livros infantis que pegava emprestado na pequena biblioteca do centro. Adolescente, passou a ler romances, gostava demais e por eles aprendeu muito. Passou a frequentar, com 14 anos, o grupo de estudo das obras de Allan Kardec. Namorando Tobias, ele passou a ir com ela. A família de Tobias era católica, mas não puseram empecilho de o filho frequentar um centro espírita. Se isto faz bem a você, Ana, fará para mim. Quando Ana pegou, para ler, o livro dos médiuns, gostou demais e falou entusiasmada para Tobias. Que livro fantástico! Vou ler para você um texto da introdução. Diariamente, a experiência confirma nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos quanto aos perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los, com a leitura atenta desta obra. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades apresentam-se em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. De fato, é muito esclarecedor. Essa obra irá ajudá-la muito, com certeza. Tobias sorriu, incentivando Ana a estudar. Casaram-se, ele com 17 anos e Ana com 16. Trabalhando, foram equipando a casa, que era de propriedade dos pais de Tobias. Os dois cuidavam da casa, dividiam as tarefas domésticas. 2 anos depois de casados, Ana ficou grávida e teve uma menina, Maria. Para ela continuar trabalhando, as avós ajudaram, e a menininha ficava cada dia com uma avó. Novamente, 2 anos depois de a Maria ter nascido, veio Lauricéia. Ficou difícil Ana voltar a trabalhar, então ela saiu do emprego e passou a fazer reparos, consertar e reformar roupas em sua casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O casal enfrentou dificuldades. Era uma das meninas doente, aperto financeiro, mas, para eles, tudo estava certo, continuaram se amando. Mesmo com tantas coisas para fazer, Ana não deixou de ir ao centro espírita. As filhas ficavam com Tobias, que sentia por não ir, mas concluiu que era mais importante Ana não deixar de frequentar. Ela ia com alegria 2 vezes por semana, um dia para o estudo e outro ao trabalho de desobsessão, em que aprendeu a trabalhar com sua mediunidade. Gostou demais quando o grupo começou a estudar o livro dos médiuns. Concluiu que ler era uma coisa, estudar em grupo era muito mais aprendizado. Meu Deus! Penso que era este livro que eu sempre quis ler. Como aprendemos com ele a lidar com a mediunidade. Passou a ser seu livro de cabeceira, lia, todos os dias, de 1 a 2 páginas e às vezes relia e tentava compreender, assimilar, o que não entendia, questionava no grupo de estudo. 4 anos depois que tivera a última filha, engravidou novamente e nasceu Emiliano. Agora estamos com a família completa. Tobias costumava exclamar. Maria era médium, desde pequena via e conversava com desencanados. Para ela, era normal, mas os pais ensinaram que ela não podia falar o que via e escutava para as pessoas. O casal a levava sempre para receber o passe. Mamãe, dizia sempre Maria, vou me erguer. Vou voar. Às vezes ela subia numa cadeira, dava um galeio e ia ao chão. Uma vez chorou sentida. Mamãe, por que não me ergo?
Por que não vou? Fazia isso. Por que não faço? Ana não soube o que responder e foi pedir ajuda ao dirigente do centro espírita. O dirigente explicou que, talvez, pela menina ter mediunidade, quando seu corpo físico dormia, o perispírito dela podia se afastar e ela sentir a sensação de voar. Então, ao acordar, tinha algumas lembranças e achava que podia fazer o mesmo acordada, ou ela levitara em outras existências e estava tendo algumas lembranças. De tanto escutar que não era possível ela levitar, Maria foi esquecendo. Ia com alegria receber o passe, gostava de frequentar o centro espírita, ler livros da doutrina e aprender. Concluiu. Entendo que tudo tem tempo certo, porém se Kardec tivesse reencarnado antes com certeza teria ajudado muitas pessoas que foram médiuns e que não souberam lidar com a mediunidade. Talvez, se isso tivesse ocorrido, opinou Tobias, Kardec teria sido queimado numa grande fogueira pela Inquisição. Se agora vocês, Mariana, estão tendo essa oportunidade, aproveitem. Quando crianças com mediunidade em potencial são levadas a um centro espírita para receber ajuda, aprendem a lidar com os fenômenos que possuem, são orientadas e, pelos passes, recebem boas energias. Então desencarnados mal intencionados não conseguem se aproximar delas e tudo transcorre sem sustos ou medos e, normalmente, adultos, se tornam médiuns produtivos. As duas irmãs ajudavam a mãe nas tarefas domésticas desde meninas, e Maria aprendeu a costurar. Ana, com muito serviço, contratou uma faxineira e outra mulher para ajudá-la nos concertos. Emiliano demorou para falar. Ana, preocupada, o levou a médicos, que não encontraram problema. Falou aos 3 anos e o fazia pouco. No centro espírita, um protetor desencarnado afirmou que o menino não tinha problema físico, para não se preocuparem, e o protetor, através de um médium, perguntou ao menino por que de ele não falar, se não gostava. Não sei se gosto ou não, respondeu Emiliano, porém prefiro escutar. Os pais se espantaram. Ele raramente falava muito, na maioria das vezes, sim, não pode, por favor, obrigado, mamãe, papai. Tobias e Ana resolveram não se preocupar mais. Emiliano era muito inteligente, na escola, era o mais aplicado, estudioso, aprendia rápido e estava sempre ensinando os coleguinhas. Determinou Maria, quero ser costureira, mas quero estudar. Fazer o ensino médio, casar, ter filhos e nunca deixar de frequentar o centro espírita. Gostaria mesmo era de levitar, mas não consigo. Use, como recomendou Kardec, sua energia para fazer algo de bom a você e a outras pessoas, aconselhava a mãe, quando escutava a filha dizer isso. Melhoraram financeiramente porque a procura pelo trabalho de Ana aumentou muito. Tobias fez, na frente da casa, um cômodo grande para Ana ter seu ateliê e a casa agora era deles, Tobias a recebera de herança. Ana contratou mais empregados. Colocaram Emiliano para aprender idiomas, que era algo que o menino queria. As duas mocinhas afirmaram não querer continuar estudando, mas Emiliano falava que queria. Maria, como decidira, ao terminar seu curso, ficou trabalhando no ateliê, e Laurice a ajudava no serviço de casa. Não sabia o que queria fazer. As duas concluíram o 2º grau. Maria arrumou um namorado, entusiasmou-se com ele, conheceram-se no cinema. Depois de 8 meses de namoro, ele começou a implicar com ela por frequentar o centro espírita. Dizia que tudo aquilo que ela escutava sobre religião era besteira, coisas do demônio, que ela estava sendo enganada. Maria ficou sem saber o que fazer. Faltou por 2 semanas, não foi ao centro espírita. Perguntaram dela para Ana, que se preocupou e não soube o que responder. Ana, ao chegar em casa, encontrou os 4, Tobias e os filhos. Indagou a filha. Maria, você tem ido ao centro espírita? Perguntaram de você. Por que não foi? É que Jair não quer que eu vá. Disse certas coisas e fiquei de pensar.
Ele e sua família são de outra religião. Filha, falou Tobias, religião é algo que devemos gostar de seguir. Em todas as religiões há pessoas boas e outras nem tanto. Infelizmente muitos não assimilam corretamente os ensinamentos de Jesus, e o principal ensino neste caso é: há muitas moradas na casa do Pai. E a citação que eu gosto e tenho como referência é: são muitos os caminhos que nos levam a Deus. É prudente não discutir religião. E a boa para uma pessoa é aquela que lhe faz bem. Não concordo quando escuto que o espiritismo é coisa do demônio. O espiritismo é uma religião fraterna, baseada na caridade física e moral. Jair quer impedi-la de frequentar a religião que escolhemos, sua mãe e eu, para vocês, nossos filhos. Porém não os impediremos que agora, adultos, escolham outra. São livres para isto. Mas alerto, Maria, que você não tentou impedi-lo de seguir a dele. Porque ele quer fazer isso a você. Eu não vou interferir na sua decisão. Ah, eu vou, opinou Lauricéia. Não é certo ele mandar assim em você. Se faz isto no namoro, imagina quando casar. Com certeza ele não irá querer que venha mais aqui em casa, porque somos espíritas. Se eu fosse você, mandaria ele para a igreja dele. Filha, aconselhou Ana, eu tenho mediunidade em potencial e amo a minha mediunidade, porque por ela estou tendo oportunidade de fazer o bem, me tornando útil e estou aprendendo muito. Sinto-me bem e estou agradecida por entender este fenômeno. Sou grata também ao Allan Kardec, por ter tido coragem e determinação para nos deixar essas obras esclarecedoras. Sinto que já quis, e muito, ser esclarecida neste assunto, a mediunidade. Você, filha, tem a mediunidade em potencial, foi criada, educada, para lidar com ela. Até hoje, graças a Deus, você não sentiu os efeitos nocivos da mediunidade não trabalhada. Você pode, se quiser, saber como é, deixe de trabalhar com ela. Sinto que, por encarnações, esperamos por esta oportunidade. Eu quero dar a minha opinião, disse Emiliano, e todos olharam. Você não será feliz com um opressor, penso que ninguém o é. Jair está querendo ou tentando oprimi-la. O certo seria ele respeitá-la. Um casal deve querer o bem um do outro. Não simpatizo com a opinião dele de forçá-la a seguir a religião que segue. Sei, minha irmã, que você, não trabalhando com sua mediunidade, terá problemas, primeiro porque ama ir ao centro espírita, segundo, você sabe, sente no seu íntimo o que tem de fazer, ou seja, o bem. Se não fizer, sentirá insatisfação, tristeza, ao sentir o tempo passar e não realizar o que se propôs. Porque, minha irmã, o tempo passa. Calou-se, todos ficaram admirados, eles não haviam, até então, escutado Emiliano falar tanto assim, e ficaram ainda mais quando ele retornou a falar. Mamãe, Maria, vocês são médiuns, com certeza estão tendo uma valiosa oportunidade de fazer bons atos. Porém devem fazer mais que o bem pela mediunidade, devem ser boas pessoas, aproveitar para crescer espiritualmente, aprender, vivenciar os ensinamentos de Jesus e ser bons exemplos. É o que todos nós devemos fazer. Sentirei, Maria, se você parar no caminho. Levantou-se, beijou a irmã na testa e saiu da sala. Os quatro permaneceram calados, porque estavam admirados, tanto por ele ter falado muito como pela coerência. Emiliano tem razão, concordou Ana após ter passado o torpor. Penso, tenho a certeza, de que você, Maria, não será feliz com Jair. Uma pessoa que não respeita a religião de outra falta com a caridade. Por favor, pense e repense se quer isto para você. Sinto, no meu íntimo, que nós duas, você e eu, temos de reparar erros fazendo o bem, e com a mediunidade. Lembro, filha, que, quando perdemos a oportunidade de fazer o bem, a dor vem para cobrar a dívida,
alertou Tobias. Não quero, minha irmã, Lauricéia disse em tom de súplica, que você seja infeliz ao lado de uma pessoa machista, de um opressor. Foram se deitar. Tobias e Ana estavam preocupados, não queriam proibir a filha de namorar Jair. Eles criaram os filhos dentro de uma liberdade vigiada, mas não queriam que ela continuasse com aquele relacionamento. Lauricéia e Emiliano dormiram logo, mas Maria não, ficou, como fora recomendado, pensando no assunto. Amo Jair, ou penso que amo. Sei que minha família tem razão, Jair é muito diferente de nós. Não contei a eles que fui à igreja que ele frequenta. Não gostei. Lá eles me colocaram sentada numa cadeira, 5 pessoas me rodearam, e um deles gritou para que o Satanás que me perseguia saísse, se afastasse de mim. Fiquei olhando e achei tudo muito estranho. O Senhor que gritou, depois falou em tom alto para todos os presentes escutarem. Você tem jeito, Maria, podemos tirar você das garras do demônio. Senti medo. Quando terminou, Jair estava contente e me disse. Percebeu, Maria, como aqui é um lugar bom, de Deus. Você tem jeito, ou seja, cura. Não vá mais àquele lugar, que é ninho do demônio. Jair, tentei explicar, lugar que faz caridade é do demônio. Querida, o demônio tem suas artimanhas. Não discuta comigo. Eu sei o que é melhor para você. Não vá mais ao ninho do demônio e ficará livre. Quando casarmos, não quero nem que passe perto desse lugar nem que converse mais com esses espíritas. E minha família? Eles, havendo bem, feliz, poderão se libertar também. Duvidei, mas não falei mais nada. Amo meus familiares e não quero me separar deles. Sonhei a noite passada que levitava. Primeiro passava por árvores, vestia roupas diferentes, estranhas, depois parecia me vestir como uma freira. Realmente sinto que preciso fazer o que me propus com a mediunidade. Serei feliz com Jair. Tenho exemplo em casa de amor, carinho, meus pais se amam e um quer o bem do outro. Papai não oprime mamãe. Jair pensa diferente, que esposa tem de ser obediente. O que faço? Emiliano foi coerente. Será que acontecerá o que ele falou? Que, ao não trabalhar com minha mediunidade, sentirei insatisfação, tristeza. E se eu não reparar erros com o trabalho no bem, terei de fazê-lo pela dor? Poderei sofrer agora, porém será pior se continuar com ele. No outro dia, no desjejum, Maria comunicou à família. Vou terminar o namoro com Jair. Parabéns. Você está agindo certo, elogiou Lauricéia. Filha, disse Tobias, alegro-me em escutar isso. Jair não é a pessoa certa para você. Faça isso. Maria, Ana estava preocupada. Estive pensando, eu tenho de fazer mais com minha mediunidade algo que resulte em alegria para pessoas. Sinto que ansiei tanto para aprender a lidar com a mediunidade, que aguardei por este aprendizado. Irei fazer mais coisas para o centro espírita. Ontem orei muito antes de dormir e, quando adormeci, sonhei de novo. É o sonho que se repete, que eu tinha o físico diferente e estava a lidar com plantas, e que estava desencarnado e queria reencarnar para fazer o bem para me sentir livre de meus erros. Sei que podemos, pelo nosso livre-arbítrio, encarnados, fazer ou não o que planejamos no plano espiritual. Podemos, sim, reparar nossos erros passados e até os do presente, com amor, no trabalho que resulta em bem para outras pessoas. Porém é fato, se recusada esta oportunidade, a dor vem nos cobrar, fazer pagar. Depois, filha, será feliz com um marido que pensa que mulher é inferior e que tem de obedecer o esposo. Maria, faça o que tem de ser feito, e logo, opinou Emiliano. Todos tinham seus afazeres. Tobias foi para a oficina, Ana e Maria, para o ateliê, Lauricéia e Emiliano, para a escola. À noite,
Maria esperou pelo namorado. Haviam combinado de ir novamente à igreja que ele frequentava. Jair, vamos conversar, pediu Maria. Agora não, senão atrasaremos, disse Jair. Eu não vou. Não quero ir à sua igreja. Por quê? Está atendendo o demo. Jair, você não entende o espiritismo. Não mexemos com o demônio. Já lhe disse. Vamos para a igreja. Jair pegou o braço dela e apertou. Não vou. Maria disse firme. Vai. Emiliano saiu na porta, encarou Jair e ordenou. Largue a minha irmã. Qual é, moleque? Fraco como você, não deveria querer me enfrentar. Jair ensaiou um risinho. Emiliano continuou tranquilo, deu 2 passos rumo a Jair e continuou a olhá-lo. Jair largou o braço de Maria. Vamos, Maria. Agora entendo. É a sua família. Todos possessos do demônio. Vamos. Não, eu não vou. Maria se esforçou para não chorar. Venha. E depressa. Emiliano continuou olhando e depois olhou para a irmã. Não vou, exclamou Maria. E entrou correndo dentro da casa. Maria, gritou Jair. Venha, e depressa. Ela não vai. Você ainda não entendeu? Emiliano continuou calmo. Jair foi embora. Emiliano entrou e se segurou para não rir ao ver a mãe Lauricéia perto da porta com vassouras na mão. Se Jair entrasse atrás de Maria ou agredisse você, nós duas o atacaríamos, explicou Lauricéia. Com vassouras? Emiliano perguntou. Sim, como bruxas, respondeu a mocinha. Maria estava chorando, e os 3, a mãe e os 2 irmãos, a consolaram. Irmãzinha, Jair demonstrou o que é. Machão, opressor, um brutamontes, disse Lauricéia. Filhinha, consolou a mãe, chore e ponha para fora tudo o que está sentindo. Mas, por favor, não coloque na frente de sua vida seu sentimento por ele. Ame você em primeiro lugar. Escolha melhor da próxima vez. No outro dia, foram todos assistir a uma palestra. Maria recebeu o passe. Ana decidiu trabalhar mais no centro espírita. Pegou todas as roupas que ganhavam e que necessitavam de consertos para fazê-los e passou a ir mais 2 vezes ao centro. Maria resolveu fazer um tratamento com passes para depois voltar a trabalhar. Jair quis conversar com Maria, marcou um encontro, e ela aceitou, só se fosse na frente de sua casa. No horário, Jair chegou e estava mais calmo. Ana e Lauricéia ficaram perto da porta prontas para interferir se Maria as chamasse. E com vassouras. Desculpe-me, Maria, pediu Jair, eu me exaltei com a sua recusa, tínhamos combinado de ir à igreja. Penso que temos de conversar. Quero saber por que não quis ir. Jair, sou espírita e não quero mudar de religião. Você está enganado, o espiritismo não é coisa do demônio. A doutrina espírita é baseada na caridade. O demo tem suas artimanhas, já lhe expliquei. Tudo bem, Maria, por enquanto não irá nem numa nem na outra. Tudo bem? Não, respondeu Maria. Vou continuar sendo espírita e irei ao centro espírita. Você tem certeza? Não posso e não quero casar com uma pessoa de outra religião. Não quero minha namorada frequentando um centro espírita. Jair queria convencê-la e estava admirado por não estar conseguindo. Por que não pode me aceitar sendo espírita? Não me namorou assim? No começo eu não sabia. Depois pensei que poderia mudar, confessou Jair. Não mudarei. Não quer pensar? Porque, como disse, não posso e não quero namorar alguém espírita e muito menos casar. Se você não mudar, não posso namorá-la. É isto o que quer? Queria que me aceitasse como sou, respondeu Maria. Aceito você, mas não sua religião.
Vou embora e você pensa. Ou muda como quero ou não teremos futuro. Jair foi embora e Maria entrou chorando. Mamãe, comentou Lauricéia, não devemos deixar Maria ceder. Jair com certeza será um péssimo marido. Todos na casa agradaram Maria, e Ana orou muito e pediu para os amigos orarem também. No outro dia à noite, Jair voltou com um buquê de flores. Pela sua atitude, ele tinha certeza de que Maria cederia. Porém Maria pensou bem e concluiu que não seria possível ficar com uma pessoa como ele. Jair, pensei e de fato não vejo futuro no nosso namoro. Sou espírita e vou continuar sendo, não quero mais namorá-lo. Jair demorou um pouquinho para responder. Sua religião é mais importante do que eu? Você tem certeza? Está terminando o namoro? Tem coragem? Sim. Maria foi determinada. Iludida. Boba. Cúmplice do demo. Está bem, terminamos, mas você se arrependerá. E, se quiser reatar comigo, terá de ser como quero. Ouviu? Virou as costas e levou as flores. Maria novamente entrou chorando. Recebeu consolo, e todos opinaram que ela estava certa. Tobias comprou um carro, foi uma alegria, e passaram a ir ao centro espírita com o veículo. A compra foi na hora certa, porque Jair passou a perseguir Maria, e falando sempre as mesmas coisas. Você irá se arrepender, para voltar comigo, tem de pedir perdão, e de joelhos, romper com sua família e vir morar com a minha, tem que se libertar do demônio etc. Maria chorava. Tomaram cuidado, Maria não saía mais de casa, ia somente ao centro espírita, o pai a levava e, quando ele não ficava, ia, após, buscá-la. O prédio do centro espírita amanheceu pichado com tinta preta, e escreveram: Ninho do demônio, filhos do capeta, condenados ao inferno. Maria se entristeceu ao ver e pediu para fazer parte da equipe que ia limpar as paredes e pintar novamente. Contou aos companheiros suas suspeitas e escutou. Ainda bem que terminou esse namoro. Jair passou a ameaçá-la. Por 2 vezes gritou na frente da casa que Maria era filha do demônio etc. Tobias foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. O delegado chamou Jair e conversou com ele. Ele parou e fez questão de que Maria soubesse que ele estava saindo com outra jovem que frequentava a igreja dele. Maria chorou, gostava dele e sofreu, embora entendesse que os familiares tinham razão, ela não merecia passar por um relacionamento opressor. Depois, no seu íntimo, sentia que não deveria deixar de aproveitar a oportunidade que estava tendo, de reparar erros do passado pelo trabalho no bem com sua mediunidade. Se ficasse com Jair, tinha a certeza de que estaria escolhendo o caminho da dor. Resolveu continuar saindo somente para ir ao centro espírita e lá pediu para continuar recebendo o tratamento para se equilibrar para voltar ao trabalho. Porque ela aprendera, nos estudos oferecidos na casa, que damos o que temos, o que somos. Temos de estar bem para dar passes, porque, por eles, irradiamos as nossas energias. Não estava bem, e Maria sabia que teria de se esforçar para ficar, para continuar seu trabalho de passista. Neste ato de amor, ela queria, como todos os passistas deveriam, doar somente energias boas, salutares. Concluiu, após muito pensar, que, se optasse ficar com Jair, sabendo da possibilidade de não dar certo e se de fato não desse sofresse, não seria o destino, como muitos julgam, seria pela sua decisão. Muitas pessoas, de fato, acreditam que dará certo uma escolha, pensam que tem tudo para o sucesso, e pode não dar, aí não tem por que se arrepender, mas, quando avisadas, se entenderem as dificuldades e optarem, é de fato imprudência. Lembrou de uma das funcionárias de sua mãe, que costurava no ateliê. Ela sabia que o namorado bebia e, quando isto ocorria, ficava violento. Ela achou que ia conseguir mudá-lo, ficou com ele, casou-se e, 6 meses depois, levou a primeira surra.
cansada de ser agredida, separou-se dele 3 anos depois. Sofreu muito pela sua escolha. E ela, Maria, não queria isto, ficar com uma pessoa que sabia ser opressora. É prudente escolher bem. Sabia que amava sua família, a sua mediunidade e fez um propósito de usá-las somente para o bem. Jair cansou-se de ficar atrás de Maria, firmou namoro com a moça que estava saindo e parou de atormentá-la. Por vezes, Maria, ao sentir falta dele e a dor de ter sido preterida, chorava escondido, mas o tempo passa e, costuma-se afirmar e é o que de fato ocorre, passa curando feridas. Nada é para sempre, tudo se renova. Irmãzinha, Emiliano tentou consolá-la, sinto você como uma mãezinha. Talvez já tenha sido. A vida muitas vezes nos apresenta escolhas. Triste seria para todos nós vê-las sofrer se tivesse escolhido ficar com Jair. Ou se tivesse atendido os familiares, o bom senso, iria com certeza aumentar seu arrependimento. Ainda bem que você foi sensata. Não seria uma fatalidade se sofresse com Jair, seria por sua escolha. Amo. Eu também amo você, meu irmão calado. Riram. Capítulo 11. Decisões. Laurice terminou o 3º ano do ensino médio, procurou um curso para fazer, não encontrou nada que lhe agradasse. Não sei o que fazer. Enquanto isto, cuido da casa. Informou-se sobre diversos trabalhos. Querendo ajudar a irmã, que ainda estava reclusa, ia somente às atividades no centro espírita, nos trabalhos de desobsessão e passes, para fazê-la sair. Vamos a uma outra casa espírita, numa reunião de jovens, convidou e insistiu Laurice com a irmã. De tanto insistir, Maria concordou, e as duas foram. O encontro era domingo pela manhã, às 9 horas. Foram bem recebidas. 3 jovens da casa espírita que frequentavam lá estavam. O grupo era alegre e otimista. Havia crianças e jovens de 13 a 25 anos e, após a oração, planejaram o que iam fazer na reunião seguinte. As duas irmãs gostaram muito, tinham aula para aprender a dar palestras, para os mais velhos, e aulas da doutrina para os mais jovens. O grupo, todo o primeiro domingo do mês, saía para distribuir alimentos e, nesta distribuição, eles conversavam com as pessoas, ouviam seus problemas e depois tentavam ajudá-las. Quando precisavam de ajuda, a diretoria os auxiliava. O grupo era alegre. Cantavam, tocavam instrumentos, conversavam e trocavam ideias. Um jovem, dos mais velhos, dava aulas para a turma dos mais novos. Era Gilberto, que, assim que viu as duas irmãs, olhou interessado para Maria. Porém ela não queria se envolver com ninguém, pelo menos por enquanto. Laurice não deixava a irmã faltar, aqueles encontros estavam fazendo muito bem a ambas. Laurice quis aprender a dar aula para as crianças, para a turma da evangelização infantil e, quando deu a primeira aula, sentiu que era isto que queria, trabalhar com crianças. Gilberto acabou pedindo ajuda para Laurice para que Maria o notasse, estava interessado nela, que não lhe dava atenção. Laurice contou em casa, e todos concordaram que Gilberto era o par perfeito para ela. Não somos nós que temos de achar, é você, Maria, opinou Emiliano. Falaram para Maria as qualidades do moço, e ela acabou por prestar atenção nele, então passaram a conversar, a sair e a namorar. Nada como um amor para substituir o outro, Ana estava aliviada. Maria, Emiliano aconselhou, todos nós gostamos de Gilberto, ele é educado, bom profissional, é bonito e, tendo a mesma religião, tem tudo para se entenderem. Porém não somos nós que iremos conviver com ele, mas você. Orei e quis muito que não ficasse com Jair porque senti que ele iria fazê-la sofrer. Espero que você tenha se esquecido desse ex-namorado, mas, se não o fez, esforce-se, porque com ele você não seria feliz. Sinto, minha irmã,
que você escolheu ser médium para se acertar com o seu passado. Médium tem problemas, dificuldades, mas estas são mais solucionáveis, porque, fazendo bem, recebe ajuda. E ajudando que se é ajudado. Se você tem dúvidas e se não conseguir pelo menos querer bem a Gilberto, não o iluda. Não se deve ser irresponsável, mas sim respeitar os sentimentos alheios. Emiliano, você deveria falar mais, quando faz, como agora, diz coisas tão importantes. Observou Lauricéia. Emiliano sorriu. A irmã lamentou. Não entendo por que você fala tão pouco. Realmente prefiro ficar mais tempo calado. Todos nós deveríamos usar melhor a linguagem. Talvez você tenha sido a causa disto. Eu como? Maria indagou. Não sei, respondeu Emiliano. Falei por falar, veio à minha cabeça. Vamos voltar ao assunto. Peço-lhe, mãe, ou melhor, irmã, que não reate o namoro com Jair, seria difícil para mim vê-la sofrer. De fato, o espírito de Emiliano, talvez por estar concentrado tentando ajudar a irmã, teve um lance do passado. Realmente tudo fica na memória espiritual. Obrigada, Emiliano, Maria agradeceu. Não reatarei com Jair, depois, penso que ele desistiu, namora outra, me contaram que vão casar. Preciso pensar em Gilberto e no que tenho de fazer. De fato, Maria pensou, repensou. Então decidiu conversar com Gilberto e terminar o namoro. Todos na casa ficaram aborrecidos. Maria concluiu que ele era boa pessoa, mas para ela não bastava. Encontrou-se com ele e disse que não queria mais namorá-lo. Gilberto escutou calado e não insistiu. Nos encontros de domingo, ele participava como sempre, alegre, ia dar sua aula e não retornava a se reunir com o grupo como de costume. Ia embora. Maria sentiu o afastamento do moço e por ele ter concordado facilmente com o término do namoro. Ele passou a evitá-la, mas continuou agradável e educado. Maria notou que Clarice estava interessada nele fazendo de tudo para chamar a atenção de Gilberto. Ela sentiu e, ao chegar em casa, chorou. Mas chorando de novo? Você, Maria, irá derreter ou se afogar em lágrimas, reclamou Tobias. O que aconteceu? Ana preocupou-se. É que Gilberto chorou alto. Maria terminou o namoro com ele, contou Lauricéia, isto todos nós sabemos. Gilberto aceitou numa boa, claro, ele é culto, inteligente, sabe bem perder e o faz com elegância. Temos visto ele pouco, que não vai onde sabe que Maria estará, nos encontros dos domingos. Ele chega no horário, participa da oração, cumprimenta a todos, vai dar aula e não tem retornado ao grupo. É que a Clarice. Aquela metida, interrompeu Maria. Você não pensava isso antes dela, Lauricéia continuou a contar. Clarice se interessou por Gilberto. Claro, ela não é boba. Está vendo nele as qualidades que possui, o vendo sem namorada, se candidatou e partiu para a conquista. E ele? Gilberto anotou. Está interessado? Perguntou Ana. Notou sim, todos nós notamos. Se está interessado, não sei, ele é discreto, respondeu Lauricéia. O que você falou para ele quando terminou? Perguntou Emiliano. Que não sabia se queria namorá-lo, que talvez eu precisasse ficar sozinha. Como ele não falou nada, eu completei. Vamos terminar o namoro? Ele respondeu. Sim. Estávamos sentados num banco da praça, ele se levantou e, sem dizer nada, me acompanhou até em casa e se despediu com um tchau. Talvez ele estivesse querendo isso, observou Tobias. Não penso assim, opinou Lauricéia. Todos nós do grupo da mocidade sabemos o tanto que Gilberto estava interessado em Maria. Ele aceitou porque não encontrou outra alternativa. Não se deve insistir nem forçar alguém a ficar com você. Se você se arrependeu e entendeu que quer ficar com ele, vá procurá-lo, aconselhou Tobias.
Maria, Emiliano se expressou falando vagarosamente. Preste atenção no que irá fazer e o faça com certeza. Não se deve brincar com sentimentos alheios. É que o quero mesmo, é ele. Será que devo ir atrás dele? Mas o que irei falar? Maria estava insegura. A verdade, Laurice era positiva. Diga que se enganou, que bastou ficar longe dele para entender que quer ficar perto, que quer namorar com ele novamente. E se ele não quiser? Maria voltou a chorar. Aí pode chorar mesmo, mas, enquanto isso, não o faça sem saber a resposta dele, falou Tobias. Procure por ele, diga o que sente e espere a resposta. Gilberto é muito honesto. Se for não, e não mesmo. Se for sim, reatarão o namoro. Estou com medo de tentar, Maria se lamentou. Se não teve para terminar, não deve ter para procurá-lo, disse a mãe. Maria, Emiliano voltou a falar, vai e faça o que tem de fazer, nunca devemos desistir antes de tentar. Depois do almoço, Maria, incentivada por todos, telefonou para Gilberto. O telefone era um luxo, Tobias comprara mais pelo trabalho de Ana. Gilberto também possuía um em sua casa, ele morava com os pais. Gilberto tivera poucas namoradas, não se firmara com nenhuma. Era de família espírita, amava a doutrina, dedicou-se muito ao estudo, ao trabalho, participou da evangelização infantil, depois da mocidade espírita e, após, ficou no grupo dando aulas, gostou demais. Quando viu Maria, sentiu algo diferente, soube logo quem era e do seu namoro desastroso. Interessou-se mais por ela quando passaram a conversar. Foi então, numa noite, que sonhou que se vestia como padre e que conversava com Maria. No sonho, confuso, viu uma criança. Acordou e ficou o dia todo pensando no sonho. Já haviam-lhe dito que ele fora padre em outra vida e que sentia muito medo da Inquisição, que fora bom, mas que cometera um pecado grave, ou seja, um erro que causou dificuldades para outra pessoa. Conhecendo o Espiritismo, sabia que tivera muitas encarnações. Concluiu, após pensar muito no sonho, que com certeza já estivera com Maria, que a amara e que, infelizmente, fizera algo a ela que não deveria ter feito. Mas não foi por isso que se aproximou dela, foi por atração, depois gostou dela. Percebeu que Maria estava diferente e, quando ela terminou o namoro, sentiu, mas entendeu que talvez a moça não o tivesse perdoado no passado ou de fato não o queria. Aceitou calado, sabia que o outro namorado dela havia perseguido. Resolveu esquecê-la, afinal não namoraram por muito tempo. Não querendo deixar de ir aos encontros de que tanto gostava, aos domingos, resolveu ir pelas aulas que dava. Notou que Clarice o estava assediando e não sabia o que fazer. Os familiares rodearam Maria, a irmã pediu o número para a telefonista e, após, deu o telefone para Maria. Quem atendeu foi Gilberto, que esperou depois do alô. Laurice chegou a cutucar a irmã. Fale. Oi, Gilberto, sou a Maria. Queria falar com você. Preciso. Laurice voltou a cutucá-la. Podemos nos encontrar no jardim? Às 15 horas, está bem? Certo. Tchau. Ele vai. Maria exclamou alegre. Venha se arrumar. E, por favor, fale tudo. Entendeu? Incentivou Laurice. E se ele não me quiser? Maria voltou a se preocupar. Pelo menos tentou, opinou Emiliano. Se não der certo, esqueça e parta para outra. Maria foi ao encontro e os quatro ficaram apreensivos, aguardando. Você, Laurice, pelo jeito, é casamenteira. Por que não arruma um namorado? Sei de muitos pretendentes, o irmão quis saber. Não quero namorar, decidi ficar solteira e já sei o que quero fazer, trabalhar com crianças.
Vou pedir emprego para trabalhar numa creche, prestar concurso, fazer um trabalho voluntário no antigo orfanato que agora tem outro nome. Maria está demorando, preocupou-se Ana. É bom sinal, concluiu o pai. Se não tivesse dado certo, ela já teria voltado. Maria foi à praça, sentou-se num banco e aguardou. Passados 5 minutos do horário marcado, Gilberto chegou, cumprimentou-a e se sentou ao lado dela. Ninguém falou por segundos e, quando fizeram, foram os dois juntos. Maria. Gilberto. Riram. Maria resolveu falar e o fez se expressado rápido. Gilberto, eu me confundi, não queria terminar o namoro e, se você quiser, quero voltar a namorá-lo. Calou-se, não teve coragem de olhar para ele, que permaneceu calado. Maria pensou que não dera certo e não sabia o que fazer. Maria. Gilberto exclamou tranquilamente. Maria. Se assim, podemos retomar o namoro. Sim. Maria olhou para ele. Deram as mãos e se beijaram. Gilberto, quando recebeu o telefonema de Maria, esforçou-se para acreditar. Foi ao encontro e, ao vê-la, seu coração bateu forte. Era isto o que queria. Quando ele viu Maria pela primeira vez, sentiu necessidade, e forte, de acolhê-la e protegê-la. Gilberto não tinha mediunidade ostensiva, mas, espírita de berço, aprendeu a sentir as sensações alheias. Sentia, desde pequeno, que tinha de proteger alguém. Pensava serem os pais, era muito bom filho, porém seus pais não precisavam de proteção. Reatado o namoro, sentiu que era Maria quem deveria proteger. Que abençoada oportunidade que a reencarnação nos dá. Cada volta nossa ao corpo físico é uma existência, que muitas vezes pensamos ser a única. Mas, como os personagens acreditavam em reencarnação, que de fato é um período que temos para nos provar que somos capazes, queremos fazer o planejado e, sabendo que podemos nos encontrar com afetos e infelizmente com desafetos, e que podemos resolver as pendências mal resolvidas, é consolador e gratificante. Bem-aventurados os que conseguem fazer o que planejaram. Gilberto planejara, nesta sua volta ao plano físico, fazer o bem e ser honesto. Por merecimento, pôde ter pais espíritas, porque desiludira-se muito com a religião quando fora padre e consigo mesmo, por ter errado, ter prejudicado Maria. Anteriormente, em sua encarnação passada, quando padre, no convento, ao saber da prisioneira, tentou ajudá-la, mas não conseguiu. Ele a amou e a estuprou. Ao vê-la nesta encarnação, sentiu que devia isto àquele espírito, amá-la e protegê-la. Pelo seu livre-arbítrio poderia se recusar, ele não planejar essa tarefa e, com certeza, Maria, nesta encarnação, não precisaria de proteção, tudo era diferente da época do convento. Quando ela rompeu o namoro, Gilberto sofreu, porque entendeu que a amava, porém não insistiu, resolveu esquecê-la. Agora, namorando novamente, ele refez seus votos, iria sempre proteger Maria. A jovem voltou para casa muito alegre. Foi um alívio para os familiares ver os dois juntos. Quando ela entrou, os 4, que a esperavam, quiseram saber o que acontecera, e ela contou. Emiliano novamente surpreendeu falando compassadamente. Maria, eu a amo, como amo todos vocês. Você esteve num conflito do si. Se eu fizesse isso ou aquilo. Escolheu certo. Se você optasse por ficar com Jair, teria escolhido um caminho difícil. A decisão seria sua e com certeza teria muito do que se arrepender. Depois, nova indecisão. Ficar ou não com Gilberto. Se não ficasse, aí não teríamos como saber o que este se lhe traria. Ficar com Gilberto, com toda a certeza eu ainda bem. Agiu certo, irmãzinha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tudo certo com Maria, mais um problema resolvido.
Ela continuou indo à casa espírita e voltou a trabalhar. No domingo, ia contente com o namorado ao encontro da mocidade e o infantil. Emiliano estava rodeando muito os pais. Ana, que conhecia o filho, sabia que ele queria comunicar alguma coisa. Aproveitou que naquele dia os 5 estavam jantando e ninguém tinha compromisso, então pediu. Meu filho, você quer conversar conosco? O que quer nos dizer? Por favor, fale. Laurice ia falar, a mãe, com um gesto, impediu. Emiliano estava concentrado, todos olharam para ele, que falou. Queria estudar medicina. Laurice novamente quis opinar, mas Ana impediu. Por favor, filho, fale, rogou a mãe. Penso que, para isso, terei de sacrificar todos. Eu. Fale logo, ordenou Tobias. Entrar numa universidade pública de medicina não é fácil. É muito difícil. Sem possibilidade de cursar numa particular, o curso é caríssimo. Para ter chance de passar, o melhor seria estudar, fazer o ensino médio numa escola particular e estudar muito. É somente isso. Por que não falou logo? Tobias se sentiu aliviado. Não será sacrifício. Ana e eu sempre tratamos vocês 3 igual. Maria não continuou a estudar porque não quis, escolheu costurar com a mãe. Laurice ainda não sabe o que quer, porém, se ela decidir cursar uma faculdade, teremos como pagar. Penso que suas irmãs não se importarão se você continuar estudando. Ganho agora melhor, sua mãe está bem, e podemos pagar para você uma escola particular. Emiliano sorriu aliviado, as irmãs palpitaram. Irá para a melhor escola. Deve continuar seus cursos de idiomas em outra escola que seja excelente. Que bom você querer estudar. Será médico. Ana se emocionou. Emiliano se sentiu aliviado e estava contente, calado, os escutou fazerem planos. Decidiram. Emiliano estudaria numa boa escola particular e estudaria em outra escola de idiomas. Mesmo com a despesa aumentando, a família estava tranquila. Tobias recebera de herança a casa em que moravam, e o ateliê de costura de Ana estava muito bem. Tobias se orgulhava dele por querer estudar. Emiliano era tranquilo, todos o queriam bem. Era educado, atencioso, ia ao centro espírita a tomar passes, gostava de assistir palestras. Recusou-se a ir aos encontros de domingo. Passou a estudar muito. Laurice a pediu para fazer um trabalho voluntário numa creche, gostou e encontrou o que queria fazer. Trabalhar com crianças e, de preferência, com problemas. Prestou concurso, passou e pediu, escolheu, para trabalhar numa creche na periferia, local de muita pobreza. Dedicou-se a esse trabalho, sentiu que era aquilo que tinha de fazer. Não sou médium em potencial, quero fazer o bem e entendi que não precisa ser com a mediunidade. Que benção maravilhosa ganhar a vida, ter um trabalho remunerado que resulte em melhorias para as pessoas. Senti interiormente que é isto que tenho de fazer. Ajudar crianças e suas famílias. Laurice afastava todos os pretendentes de namoro. Falava com certeza. Nesta encarnação não quero casar, não quero ter filhos. Por quê, filha? A mãe queria entender. Não sei. Penso que deve ser sofrido ter um filho roubado. Não entendo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Ana realmente não a entendia. Deixe isso para lá, a mocinha suspirou. O que quer é fazer o que tem vontade. Talvez se casar não consiga. Mamãe, ontem eu estava orando, abri aleatoriamente o livro dos médiuns e li. Mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Laurice e Ana suspiraram.
Ana, desde que lera, estudara, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e que este passara a ser seu livro de cabeceira, costumavam, ela e Maria, lerem-no e comentá-lo. Tinham 3 exemplares pela casa. Lauricéia passou a trabalhar, Emiliano a estudar, e Maria a namorar Firme e Gilberto. Jair casou-se e não o viram mais. Tobias continuou firme no seu trabalho. Ana, no seu ateliê de consertos e reformas de roupas, orgulhava-se de dar empregos. O casamento de Maria foi muito bonito, casaram-se no civil, e um amigo deles, espírita, falou por alguns minutos da importância do casamento e fez uma linda oração no final. A cerimônia foi num salão de festas, onde recepcionaram parentes e amigos. Os recém-casados foram morar numa casa perto dos pais dela. Maria continuou trabalhando com a mãe. O casal estava muito feliz. Capítulo 12. Aprendendo a servir. Lauricéia se entusiasmou com seu trabalho, pegava o ônibus pela manhã, saía de casa às 6h30. Seu horário para ir embora era às 17 horas. Almoçava na creche, porém raramente fazia seu horário de almoço e saía após as 17h30. Que era o horário máximo dos responsáveis pegarem as crianças. Mas algumas pessoas que as buscavam atrasavam, e era Lauricéia que as esperava. A maioria dos funcionários da creche tinha compromisso, e ela, por não ter, ficava. A filha de Ana não criticava a seus colegas, alguns ali estavam pelo salário e faziam apenas o que era para fazer, outros se dedicavam e amavam as crianças, e foi com este grupo que se afinou. Fez amizade. Gostou demais do trabalho, cuidava com carinho das crianças, e estas gostavam dela. Tia Lê, me dê um abraço. Tia Lê, quero água. O tempo todo era alguém a chamando, estava sempre atenta e aproveitava para auxiliar alguém. Uma mocinha de 14 anos levava a filhinha e a buscava. Lauricéia sentiu necessidade de conversar com ela. Uma criança já mãe de outra. Quis saber o que acontecia com a garota e a chamou para conversar. Fique aqui um pouquinho, Lauricéia convidou a mocinha. Enquanto troco as fraldas, podemos conversar. Assim, Lauricéia ficou sabendo que a garota morava com a genitora, que a mãe era separada e que elas não tinham notícias do seu pai. Tia Lê, ela também a chamava assim, eu não presto. Mamãe não acha isso, e ela está sempre me aconselhando a agir corretamente, mas eu não consigo. Sou uma tarada, compulsiva por sexo. Aos 10 anos estava entre os meninos. Tive tantos parceiros que não sei quem é o pai de minha filhinha, a garota chorou. Sei que ajo errado, mas não consigo agir correto. Agora faço programas, faço porque necessito, não de dinheiro, mas de sexo. Sou um caso perdido. Não, você não é um caso perdido, afirmou Lauricéia. Vou tentar ajuda para você. E tentou. Conversou com uma psicóloga que atendia pela prefeitura e com um médico do posto de saúde e eles atenderam a garota, que tomou remédios e fez terapia. A filha de Ana pediu ajuda para a garota no centro espírita e lá disseram que ela não era obsediada, mas que estava sempre acompanhada de desencarnados afins, que a compulsão dela era reflexo do seu passado. A mocinha não trabalhava, a mãe dela era empregada doméstica, e ela levava a filha à creche para ser cuidada, porque dizia não ter paciência. Ao engravidar, parou de estudar. Fez o tratamento e gostava de conversar com Lauricéia. Um dia se despediu, informou que ia embora da cidade, ia ser prostituta numa cidade grande. A avó da menininha, ela estava com 1 ano e 2 meses, passou a levá-la. 2 meses depois, a mãe da menininha, a mocinha, voltou à creche, contou que a mãe estava com câncer e que, não podendo cuidar de sua filha, voltara para acertar a documentação para a adoção, porque ia doá-la. A menininha continuou a ir à creche por mais 3 meses e foi adotada. A última vez que a avó a buscou, despediu-se de todos,
Agradeceu a Lauricéia e falou que estava triste por se separar da netinha, porém sabia que era o melhor para ela ser adotada, porque ela não estava bem e marcar o dia para ser internada no hospital. Lauricéia quis saber da mãe da menininha. A avó contou. Minha filha afirma que está bem, feliz, está me mandando dinheiro, porque não estou conseguindo trabalhar mais. Falou que não quer ter mais filhos e que é para eu não me preocupar mais com ela. Mas a senhora está preocupada? Sim, preocupo-me com minha filha. Resolvi o problema de minha neta e não tenho mais o que fazer pelas duas. Se não estivesse doente, iria criar minha netinha, mas não estou bem de saúde, com certeza irei morrer logo, e espero que Deus tenha piedade de minha alma. Lauricéia ficou com pena daquela senhora e não a viu mais, mas desejou que aquela criança fosse para um bom lar. A primeira vez que Lauricéia ficou na creche, dormiu lá, foi num sábado. A creche ficava aberta até às 14 horas, a mãe de 3 crianças não fora buscá-las e a filha de Ana ficou lá com as 3. Um funcionário foi atrás da mãe, encontrou a casa fechada, e os vizinhos informaram que ela tinha viajado. Fora com um grupo passar o final de semana na praia. Lauricéia avisou em casa e ficou na creche. As 3 crianças gostaram. A funcionária pegou roupas que estavam no armário. Havia poucas e eram para uma emergência, pois as doações que recebiam eram repassadas. Quando abriu a mochila das crianças, encontrou um bilhete, e para ela, dizia: Tia Lê, preciso mesmo sair um pouco. Cuide dos meus filhos para mim. Lauricéia tentou distrair as crianças e deu resultado. Elas gostaram muito e dormiram todos juntos no salão de descanso. No outro dia, domingo, ela fez mamadeiras, e eles se alimentaram. Ana foi e levou almoço e roupas para a filha. Lauricéia, perguntou Ana, não era preferível você levá-las para nossa casa? Não, mamãe, não posso fazer isso. Não tenho como tirar as crianças daqui. Lauricéia até pensou nessa possibilidade, mas, para tirá-las da creche, teria de ter permissão. Depois, compreendia que não deveria criar vínculos nem envolver sua família nos problemas da creche. Passaram bem o domingo, à noite. O maiorzinho, de 4 anos, comentou: Gosto mais de ficar aqui que na casa de Ivone. Quem é Ivone? Lauricéia quis saber. E a mulher que mora perto de nossa casa, ela fica conosco para a mamãe trabalhar à noite. Na segunda-feira houve comentários dos funcionários, e a diretora comunicou ao conselho infantil. 2 pessoas foram, souberam o que ocorreu e ficou determinado que, se ocorresse novamente, as crianças iriam para o abrigo. Um funcionário da creche foi à casa delas e encontrou a mãe dormindo. Ele avisou que, se ela não fosse logo à creche, a polícia seria chamada e a levaria. A mulher apareceu e foi conversar com a diretora, que lhe deu um sermão. Ela, após, esperou no pátio para levar os filhos embora. A mulher foi acompanhada de uma amiga. Lauricéia foi conversar com elas. Obrigada, tia Lê, por ter ficado com meus filhos. Por favor, pediu Lauricéia, me conte. O que aconteceu? Você pergunta, quer saber, diferente da diretora, que me ameaçou e ficou brava comigo, queixou-se a mulher. Lauricéia pensou que a diretora tinha razão, mas resolveu tentar entendê-la. Veio à sua mente. Deixam os filhos, os vendem, se iludem que ficarão melhores e, se não ficam, cobram. Poderei entendê-la se souber o que aconteceu. Talvez possa ajudá-la, disse Lauricéia. Conte você para ela. A mãe das crianças pediu para a amiga que a acompanhava. Minha amiga não tinha sorte no amor. Ela tem 3 filhos, e um de cada pai. 2 pais sumiram, ela não sabe deles. O da menina, a do meio, está preso, foi condenado a 23 anos de prisão. Agora ela está apaixonada por um homem que não quer dividi-la com os filhos. Ela os traz à creche e, depois que os busca, os leva à casa de uma vizinha, onde eles dormem. Ela trabalha num bar à noite,
e ele não quer que ela trabalhe nem os filhos dela. Este homem quer mudar de cidade, ir para longe, levá-la, mas somente ela. Laodicea não conseguia entender uma mãe deixar os filhos por causa de alguém, de um homem. O que você decidiu? Laodicea quis saber. Vou com ele, com o amor de minha vida, a mulher respondeu tranquila. Deixar os filhos. A filha de Ana espantou-se. Sempre tem alguém para cuidar deles. Não posso me sacrificar por eles, que logo crescerão e não irão me querer, e aí estarei velha para arrumar alguém. Filhos são para sempre, amores passam, disse Laodicea. Ela escutou calada, e a funcionária da creche voltou a falar. Dê seus filhos para adoção, eles terão um lar, se os abandonar irão para um abrigo. Se doá-los, não terá mais direito a eles. Crianças dão trabalho. Meu homem tem 3 filhos, ele às vezes dá dinheiro a eles. Se ele por mim abre mão dos filhos, posso fazer isto por ele. Você não ama seus filhos. Amo mais a ele, afirmou a mulher. O melhor que tem a fazer é doá-los. Se não quer ser mais mãe, deixe que outra mulher seja. Se abandoná-los, eles ficarão no abrigo. Lá é ruim? Perguntou a mãe. Não é, mas não é um lar. Comigo, eles não têm lar, a mulher concluiu. Posso fazer isso. Arrumar tudo para você doá-los. Laodicea quis ouvir a afirmação daquela mãe. Sim, por favor, faça isso por eles. Naquele dia, ela os levou e, na manhã seguinte, as crianças contaram que ficaram na casa da Ivone. Laodicea conversou com a diretora, que a autorizou a resolver o problema daquelas crianças. Ela foi à vara da criança, e eles marcaram uma entrevista com aquela mãe. Por 2 noites, naquela semana, Laodicea dormiu na creche com as 3 crianças. A mãe estava apressada, e embora queria deixar tudo acertado, não buscou mais os filhos, e eles foram levados para o abrigo. Assinou a documentação. Uma ex-vizinha dela, que levava 2 filhos à creche, contou que ela se despedira de todos com uma grande festa e que foi embora alegre.